Paulo fala de falsos ensinos. Ele adverte a pessoas se perdendo em mitologias, genealogias que levavam a discussões tolas. No caso, ele tá dando instruções pra mulher permanecer em silêncio, mas é uma palavra que também dá pra ser traduzida por intranquilidade. Porque os homens, ele pede que levantem as mãos pra orar sem iras nem contendas e que as mulheres aprendam em tranquilidade. Então... Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast, mais uma vez aqui da Faculdade Luterana de Teologia. Hoje estou aqui num cenário diferente, com mais pessoas na mesa, uma alegria recebê-las aqui na nossa mesa, Lu, Cris, Vicky, Paola, sejam bem-vindas aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu apresento elas para vocês. Mas quero primeiro dizer, hoje vamos falar sobre mulheres no ministério e na teologia, um tema sensacional. Fica ligado nessa conversa que com certeza vai aprofundar temas bíblicos e de grande relevância para a sua vida e para toda a igreja. Quero agradecer também você que tem já acompanhado os outros episódios do Teologia Essencial, tem conversado com a gente nos comentários, tem mandado e-mail. Quero agradecer aqui que eu recebi até o e-mail aqui, não disse, deixa eu ver o nome aqui, o Elton mandou um e-mail aqui pra gente. Muito obrigado, Elton, pelo seu e-mail, e todos os que têm também comentado aqui no YouTube ou nas redes sociais, compartilhado. Gente, aquele coraçãozinho meu, muito obrigado aí por comentar e por levar o Teologia Essencial adiante. Se você quiser escrever um e-mail pra gente, podcast@teologiaessencial.com.br. Então, vamos para nossa conversa de hoje. Quero apresentar para vocês, ou melhor, vou deixar elas se apresentarem para você. Quero começar com a Paola. Paola, diga aí, CEP, por que você estudou, por que você tá aqui, afinal de contas, com o seu ministério, o que você já colecionou aí na sua vida? Então, boa tarde, bom dia, não sei que horário o nosso público tá ouvindo, mas eu sou a Paola Milbauer Teixeira, porque eu sou casada com Israel. Israel, somos casados vai fazer 5 anos agora. Legal. E nós nos conhecemos na fábrica de sapatos, conhecido como FLT. A gente brinca, né, que acontece. Seminário de Teologia é a fábrica de sapatos, de fazer par. E Israel e eu nos conhecemos aqui na teologia, aqui na FLT. E nos formamos em 2020. Legal. Então, sou bacharel em teologia e faço, então, um ministério online, né? Eu participo de um ministério online desde a minha formação, onde eu trabalho, então, um ministério voltado para mulheres. E o meu foco é ensinar mulheres a aprofundar o seu conhecimento bíblico, aprofundar a leitura da palavra no seu dia a dia, né? E entender o seu relacionamento com Deus na sua rotina, nos desafios diários da vida. E o nome do meu devocional é Papo de Pijama. Justamente por trazer intimidade, né? Eu quero que seja um papo íntimo, umas com as outras, mas especialmente com Deus, né? Sem formalidades, mas de um jeito que a gente se aprofunde na palavra de Deus. E, além disso, também hoje estou dando aulas de grego online. Faço vídeos e mando lá para o Instituto Teológico. E também estou atuando aqui na FLT, na parte de marketing e teologia. Então, é isso que eu faço. Show, muito legal. Vicky. Olá, eu sou a Vicky. Eu sou estudante aqui da FLT, junto com meu marido, Nixon. Mas, na verdade, eu tenho uma primeira formação já, que é em Letras Portuguesas e em Alemão, pela URGS, e estou terminando mestrado em Letras pelo UFPR. Mas também sempre sonhei em ir para a área da teologia, em trabalhar no ministério, então surgiu a oportunidade de eu e meu marido, a gente começar aqui o curso de teologia. E desde que eu entrei aqui, e na verdade um pouco antes, eu já tinha começado a pesquisar sobre a relação das mulheres no ministério, um assunto sobre o qual eu me interesso bastante. E quem sabe em breve a gente tenha um livro sobre esse material por uma editora bem legal. Olha aí. Que devido a essa pesquisa e esse processo de escrita que eu tô tendo, tá sendo uma jornada bem interessante. Que legal, que show. Legal. Cris. Então, eu sou Cristiane Schwambach, eu sou professora aqui na FLT.
Eu estudei aqui também. Aqui eu conheci o meu marido, né, Paola? Nós fazemos parte dessa tradição aí. Legal. Né, João? Então, estudamos aqui, fomos missionários uma época, aí agora estamos aqui na docência. Eu sou professora do Antigo Testamento, também coordenadora de estágio. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pelas narrativas do Antigo Testamento, eu gosto demais. E eu fiz o meu doutorado faz pouco tempo, terminei em abril, eu fiz na PUC do Rio. Eu trabalhei um texto lá de Números, que fala das filhas de Zelofeade. E a partir desse texto, eu andei vasculhando um pouquinho narrativas que falam sobre mulheres. Mulheres na Bíblia como protagonistas, pessoas especiais que ajudaram ou que foram importantes, né, na história de Israel como um todo. E às vezes a gente lê algumas passagens assim, a gente nem dá tanta atenção para esses textos, né? Mas eu sempre digo para os estudantes, vamos ler o que está escrito, daí a gente faz algumas descobertas. Então, foi isso na verdade. Daqui a pouquinho eu quero ouvir mais. Uma doutora aqui na mesa. Eu acho que eu vou... Vocês têm que ler minha tese. Não está publicada ainda. Vamos dar um jeito de fazer isso. Tem que publicar. Pode passar o PDF, por favor, então. Mais uma coisa importante, eu sou casada com o Klaus. Já falei que era casada, né? Casada com o Klaus. Temos 3 filhos lindos, maravilhosos. Matias, Rafael e Andreas. Que legal. Queridos então, fofos. meu nome é Luciane, né? Eu sou missionária da Missão Evangélica União Cristã. Também estou aí no ministério desde 2009. E agora, há 2 anos, eu coordeno o trabalho de mulheres da Missão Evangélica a nível nacional. Então, à frente do Departamento da Mulher, né? @meuquemulher. Meuquemulher, se você quiser seguir aí, né? Claro. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse papo aí em relação ao Ministério de Mulheres, que é algo que eu vivo muito aí na prática, no dia a dia, né? No dia a dia. No dia a dia, assim, né? Inclusive foi do dia a dia e dos muitos WhatsApp que a Lu recebeu, que a gente começou a conversar lá em casa, porque assim, nós viemos no meio luterano, no nosso contexto, assim, ter pastoras missionárias era algo super normal, né? Comum, né? A Lu teve pastora, né, na comunidade dela, a gente sempre ouviu missionárias, então para nós era algo normal, e de repente começou a vir questionamentos, né? Em relação a isso, né? Pode, não pode, ensinar, ordenação, né? Como é que é isso? E esses questionamentos vieram muitas vezes de pessoas que vieram de outras denominações para luterano, para Meuque, para ESLB. E aí começou a surgir essas perguntas. A gente, esse podcast aqui, primeiro, tem que dizer, não é assim o lugar onde nós vamos dar posições oficiais em nome de alguém. Isso aqui é uma conversa a partir da escritura, para que a gente possa mostrar, dar uma introduzida no assunto, esclarecer algumas questões que tem relação com o assunto, tanto com a ordenação de mulheres, quanto a pregação, o ministério da palavra de mulheres, e como a escritura vê isso, né? Então surgiu aí da nossa... por necessidade, bate-papos em casa. É interessante porque a gente não tem um documento normativo sobre isso, né? Verdade. Eu já conversei com a Lu uma vez sobre exato, isso. Na missão ainda não, né? Eu Nem acho que na na SLB. SLB não sei se não. tem, também. Só existe a ordenação, assim, na missão não é há muitos anos, né? Na SLB um pouco mais, né? A SLB está 50 fazendo anos, né? 40 anos Exato, esse ano de ordenação de mulheres. Na Isso, Meuque tem o quê? A nossa turma. Exato, a gente foi ordenado em 2011. Então, desde 2011 tem ordenação feminina na Meuque. Quer dizer, já tinham mulheres trabalhando para esclarecer. Tiveram Se você pegar a muitas, história da Meuque, você vai ver que... Desde o início. Muito Tem tempo mulheres atrás, trabalhando tem na mulheres frente. pregando. De uma Né? Uma mulher caneta hoje desde com o 90 início, anos exatamente, já. Tem E foi a mulheres carta de uma mulher que que trouxe trouxe a Meuque. missionários pro Brasil, Veja, né? são as protagonistas na história. Mas o oficial, assim, né? Oficialmente. Papel passado, como se diria. Aí Sim, desde isso é 2011, verdade. então, né? Exato. E, exatamente, só por causa do papel, porque nas comunidades já tinham contratadas, já tinham Já tinha contrato de contratadas. trabalho Já. como missionárias, mas não tinham ordenação, Imagina. Exato. né? É que faz diferença o título porque é um reconhecimento diante da comunidade e do trabalho que se faz, né? Senão a gente Sim. fica na informalidade quando não tem a questão
do título, que para Exato, alguns não é exato. importante, mas faz muita diferença no trabalho. Exato. Sim. Desse reconhecimento. E essas questões vêm, né? Então, e aí? Agora? Exatamente. E aí? E aí? Por isso, acho muito importante a gente esclarecer as coisas a partir da escritura, porque é o ponto onde as perguntas vêm. Eu achei muito legal a pesquisa da Cris, especificamente das narrativas do Antigo Testamento, porque lançam luz em textos que a gente não tá olhando muito. Porque a gente muitas vezes vai lá em 2 ou 3 textos, Paulo, Escolhe os textos. Pedro, pega ali e diz, pronto, fechou a questão, não tem mais nada para ser dito. E de repente a Cris vem E um diz- texto que sempre esteve ali na sua Bíblia E você não leu quando eu dei aula para ti. e você não leu. Ah, mas é porque... Agora ela te entregou, Alex. Ah, mas é Agora porque era. números é chato, pula. Nada porque disso. só tem Eu não ensino genealogia isso. e número. Cris, que texto é esse? Então, eu trabalhei números 27 e números 36. Os textos, eles falam de 5 filhas, 5 meninas, que o pai delas morre e ele não tem filhos. E naquele sistema patriarcal do Antigo Testamento, era assim que as propriedades, a herança deveria estar na mão de homens, de meninos, né? Era um sistema patrilinear e agnático, quer dizer, tudo passava pela linha masculina, porque estava vinculado ao nome. Uma propriedade, ela só existia se ela tinha o nome de um homem, tá? Né? De um filho de um pai. E elas não, o pai tinha morrido e elas não tinham irmãos. Então elas se dirigem à tenda da reunião diante das autoridades civis e religiosas ou políticas, quer dizer, os anciãos, Certo. diante do sacerdote e na tenda da reunião, ou seja, diante do próprio Javé ou diante do próprio Deus, porque ele era a habitação dele. Então elas fazem um pedido que elas querem herdar também. E então, indo contra toda a legislação do Antigo Testamento, também do Antigo Oriente, onde as mulheres elas estavam excluídas da herança, então Deus dá assim razão a elas e diz é justo que elas recebam a terra. Então, se vocês quiserem se aprofundar, então vocês leiam, por favor. Números 27, 1 a 11 e 36, 1 até 12. E isso é o interessante que elas são incluídas em algo que era só um direito aos homens, né? Então elas têm elas recebem esse privilégio também. E o mais interessante, isso é único na Bíblia, que Deus autoriza isso se torna depois num decreto para todo Israel. Ou seja, isso deveria agora ser observado gerações adiante. Exatamente, um precedente, né? Que se abre ali e então depois as outras podem usufruir também. Cris, muito interessante, antes você tinha comentado comigo a respeito ali no finalzinho do texto, onde Deus diz que o pedido delas é justo. Ah, sim. Como é que significa esse pedido é justo? Exato. Esse pedido é justo no sentido de que se ele considera justo, estava havendo uma injustiça. Então Deus ele vai corrigir aquela injustiça. E se elas fossem excluídas de receberem a herança, quer dizer que elas estavam sendo excluídas também da aliança que Deus fez e de tudo aquilo que ele prometeu para Abraão e até para o povo de Israel. Quer dizer que todos, o povo de Israel, eles receberiam essa terra, a herança. Então, na Certo. verdade, Deus conceder isso para elas é porque se isso não acontecesse, elas seriam excluídas da Exatamente. aliança. Então Deus não exclui elas da aliança com ele. Exatamente. Isso, ou seja, ele corrige um costume para que elas também recebessem algo. Nossa. Isso é muito interessante. Nossa, isso é... Aí vê o valor que elas têm, né? E a ousadia delas de se apresentarem diante das pessoas, né? Das autoridades, e é lhes dado esse direito a partir do próprio Deus, né? Então, é um texto bem fascinante. Tem que escrever um livro, Cris. E é muito interessante, né? Porque Miqueias 2, né, por exemplo, é dito que aqueles que praticam injustiça, eles vão ser excluídos do ressorteio no final, né? Da repartição de terras, né? No juízo escatológico, né? No final dos tempos. E aí, de repente, aqui, se elas são excluídas antecipadamente, é meio que como se os anciãos de Israel estão excluindo elas já de antemão da participação, não só na terra, mas na própria participação
de Israel como nação escolhida, como povo eleito. Exato. Isso é muito forte, né? Exato. Eu acho que vale a pena também a gente falar de outras mulheres no Antigo Testamento que, sim, a sociedade, como a gente vê, tinha lideranças predominantemente masculinas, mas era uma coisa normal da cultura, assim como outras coisas eram daquela época. Por exemplo, a gente vê a questão da escravatura, que perpassa o Antigo e o Novo Testamento. Nem por isso a gente julga que isso deva continuar hoje, embora pessoas tenham usado, infelizmente, versículos bíblicos para lutar contra a abolição, que é uma coisa muito triste. O levirato, que é uma coisa horrível, super contextual da cultura, a gente também não acha que se deve continuar. As guerras, enfim, tem vários elementos culturais que não é porque eles perpassam a Bíblia que eles sejam normativos para os nossos dias, isso é óbvio. E eu entendo algumas outras questões culturais também. Porém, a gente teve algumas líderes mulheres também no Antigo Testamento. Quando a gente fala das profetisas, hoje as pessoas elas deixam isso um pouco de lado, como se não fosse muita coisa, mas o profeta era aquele que falava em nome de Deus. Era o homem e a mulher da palavra, ou seja, ele trazia uma palavra de autoridade. Ele era uma espécie de mediador. Então a gente começa, ela não é muito lembrada, mas Miriam, que é a primeira mulher a receber o título, o nome de profetisa, né? Ela é chamada de profetisa, embora a gente não saiba bem o que isso signifique, porque o profetismo vai se consolidar ali com a monarquia depois. Porém, ela é chamada de profetisa. Ela conduz as mulheres no canto após a travessia do Mar Vermelho. E é muito interessante porque em Números, quando ela e Arão vão confrontar Moisés, né? Ela é muito estranho, porque ela e Arão falam, acaso Deus não tem falado também através de nós? Provavelmente Deus falava através dela também. Claro, aquilo que eles estavam fazendo errado envolvia ali a mulher de Moisés. E Deus repreende eles depois, vem o castigo. Mas se ela realmente não fosse uma liderança ou algum destaque, em qualquer nível que seja, não tem como a gente saber. Como é que ela iria ao lado do sumo sacerdote fazer essa reivindicação? E é muito interessante, um versículo que a gente não se atenta muito, em Miqueias. Deus fala para o povo: eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Então, Miriam é colocada claramente ao lado de Moisés e Arão. E é interessante porque, normalmente, no Antigo Testamento, a gente não tem os nomes das mulheres sendo citadas, né? Numa lista genealógica, por exemplo, não aparece. E no texto que a Cris trouxe de Números, também tinha os nomes delas. A morte... E agora também o nome de mais uma mulher sendo citada. Exato, e a morte dela, por mais que seja bem breve, diz que ela morreu e foi enterrada, é uma morte memorada, lembrada, e isso acontecia com líderes registradas, falavam quando Moisés morreu, quando Arão morreu, e a morte dela também é registrada. Isso é bastante interessante, ainda que de maneira breve. Exato. Muito bem. Mas assim, a gente fala um pouco desses papéis de mulheres ali, não daria para dizer assim, essa seria talvez uma pergunta crítica que você coloca, mas são exceções. Mas a maioria não é isso, são só exceções, são quando não tem ninguém, então tinha uma mulher. Eu já ouvi esse tipo de argumento. Já ouvi isso de Débora, né? Quando, já que o cara não quis, ficou com medo, então vai Débora, mas não é bem Mas isso. então, Alex, o que você diria, por exemplo, as histórias das matriarcas e dos patriarcas? Tira uma vez a história delas, das mulheres. Não sobra tanta coisa. Então, veja só, as várias narrativas, as três eram estéreis, né? Mas elas não se contentaram com isso, com a esterilidade. Aí tem que ver o que significava a mulher ser estéril naquela época, né? Então, elas vão atrás, elas vão lutar, né? A Sara tem a sua história, a Rebeca, né? Nem tanto ali, mas depois as esposas do Jacó também. Então, como elas disputam, literalmente, né? Quem tem mais filhos, né? Então, elas não se calam ali. Então, não são... O que você falou? Se são exceções. Exato, não, veja, as mulheres dos patriarcas, a Sara, a esposa do grande Abraão. Olha como ela toma a história nas mãos em momentos ali, né? E o que eu acho mais interessante em todas essas histórias ali... Olha só também, início de Êxodo, as mulheres as parteiras, a filha do faraó, a mãe do Moisés, a irmã do Moisés,
elas vão contra um direito do grande faraó, elas transgridem uma lei para quê? Para salvar uma criança. Então, o que seria o Moisés sem essas mulheres? O que seria do povo de Israel? Exatamente. Ia ter Moisés? Mas o que eu queria dizer, porque eu tenho tantas mulheres, teria tantas para falar, né? Mas assim, ó, essas histórias, elas são narradas assim no fluxo de todas as histórias e não são exceções. No mundo patriarcal, se pergunta se isso é ruim ou não sei. A gente, às vezes, tem que parar de julgar e jogar pedra, que tudo que é patriarcal é uma coisa ruim. Sim, exato. Eu acho que... É uma descrição histórica, né? Sim. Isso é um elemento da organização histórica. Sim, O povo que se organizava em tribos, em clãs, tinha os anciãos. Então Sim, era mas aí eles têm organização. funções também, Exato, né? exato. E é patriarcal, quer dizer, é o homem que decide as coisas. Ele não só é responsável nas decisões, mas também de botar comida na mesa. Entende? Então tem coisas assim, de repente, até, sei lá, positivas, podem jogar pedra em mim, né? Eu estou aí, né? Mas o que eu quero dizer é que essas histórias, elas aparecem com uma naturalidade bem grande. E se foram homens que redigiram e que depois compilaram e fizeram o desfecho ali no livro, isso acontece ali de uma forma, como são narradas outras histórias, também essas histórias nas mulheres. Essas histórias permaneceram. Para né? mim, isso é uma coisa que fala muito, não são exceções, elas fazem parte da história. E se vocês lerem outras histórias bíblicas, vão ver como, também na época da monarquia, né? Elas também tiveram algumas decisões que mudaram, inclusive, a história de Israel. E é interessante, né? Eu acho assim, assim como a Bíblia ela vai relatar, por exemplo, Davi e os homens, a Bíblia também traz os podres de Davi, né? A gente também tem isso nas histórias das mulheres. Sim, também. Elas são retratadas, sim, com, por exemplo, Débora, né? As decisões que ela toma, o que ela faz. Mas a gente também tem, no caso, a professora citou Sara, né? Ela também teve uma parcela de culpa no que ela faz, e Deus tem que dizer, não é esse o filho, não vai vir da escrava, né? Exato. Então, eu acho muito interessante que a Bíblia ela não esconde os dois pecados, lados, né? O pecado. Indiferente de qual sexo. Indiferente de gênero, a Bíblia Exato. não esconde a nossa condição, a nossa essência. Mas eu acho brilhante, maravilhoso que, apesar disso, Deus conta a sua história. Exato. Com homens e mulheres, e faz a sua história, apesar de nós e dos pecados. E isso está registrado. Isso, né? pra mim, deixa muito claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Exato. E de que somos todos feitos em imagem e semelhança do Senhor, justamente porque tudo aparece de ambos nas escrituras, né? Exato. Eu acho assim, isso é uma questão assim até antropológica, né, de entendimento do ser humano, né? E todo mundo concorda que todas as pessoas são pecadoras. Sim. Mas aí vem, por exemplo, um argumento de Paulo que diz que a mulher tem, vamos dizer assim, quase que mais culpa porque ela pegou primeiro da fruta. Esse é um versículo bem interessante, porque é um dos primeiros que a gente... É um dos primeiros que, quando se questiona o ministério feminino, ele é colocado, que é 1 Timóteo 2. E é muito interessante... Na verdade, as pessoas não usam esse versículo, elas esquecem dele, elas usam o anterior, que diz que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Certo. E até aí, porque... Seria uma ordem criacional. Exato. Então, assim, o homem foi criado para liderar, né? Até porque a mulher é auxiliadora, talvez a gente possa falar desse termo também, né, Cris Ezer? O que significa isso? Porque Ser o né? pessoal pensa que tem a ver com o português, que é o auxiliar de... exato, que é o auxiliar de escritório, de né? escritório, o auxiliar de produção. Ou seja, você tem um gerente, você tem um chefe, você auxilia e faz o que o chefe manda, mas o office boy. Mas o termo hebraico não quer dizer isso, o termo é aplicado para o próprio Deus, ou seja, ele não implica uma subordinação, porque Deus é aquele que vem em auxílio, em ajuda. Ele é usado também para as colunas do templo, né? Essa daí Exatamente. não, essa é a costela. Né? Exato, Costela. essa aí é a costela, exatamente. Costela, já tava confundindo. Mas é interessante essas questões, quer dizer, auxílio e ter a sua origem da costela é interessante, Tem a ver porque com não sustento, tem a ver com Exato. cuidado, pelo com que eu tô tentando zelo, entender com... aqui, eu tô desenferrujando meu hebraico aqui. Temos monitoria, né, Felipe? Pois então. Grego eu tô um pouco mais afiado. Quer dizer, não significa aquilo que a gente comumente ouve. Inclusive é um termo usado para
aliados militares, esse termo. E tanto é que, acho que é o Tramper Longman, terceiro, é engraçado. Que neto nos Estados Unidos eles colocam terceiro. E ele coloca que uma tradução melhor para auxiliadora seria aliada. E isso é um termo bastante interessante, porque, né, a tradução ela não é Muda, apenas... Muda, exatamente. Muda. Mas a gente não pode usar só o auxiliar, ou auxiliadora. O correto seria uma auxiliar que lhe corresponda. Que é o termo Então falta, que continua. exatamente. Então não quer dizer que tem um superior ou um inferior. Tem. Nessa expressão significa igualdade e paridade. Ali não tem espaço para superioridade ou subordinação, entende? Quem é superior, quem é inferior, Exatamente. né? Não Essa auxiliadora que corresponde significa que o homem ele não encontrou entre o mundo criado até então alguém com quem ele pudesse dialogar. Exato, Alguém com porque quem era só ele os animais, pudesse né? ter comunhão. Eram exato. só os animais. Gênesis 2:20. Cita exatamente isso que tu está falando. Exatamente. Auxiliadora idônea. Sim, auxiliadora idônea, ou então, ou melhor ainda, alguém que corresponde, porque corresponda significa tu tens que ter alguém diante de ti, e correspondência significa eles estão, né, próximos Exato. ali, né, nesse sentido, então. E eu acho que o que contribui é que o homem, não tinha o nome Eva ainda, o homem vai olhar para a mulher e vai dizer, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. A exclamação E a exclamação dele. maravilhosa e... Justamente para reforçar essa ideia de igualdade, quem fala assim é Labão para Jacó. Quando encontra ele, fala osso do meu osso, carne da minha carne. Então é uma expressão que a gente encontra Exato. também em Gênesis e em outro lugar. E aí a gente volta para Paulo, tá? Mas e aí, o que Paulo quer dizer com isso? Que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Isso é muito... Como assim? E é interessante porque a gente tem que olhar para o livro de Timóteo de uma maneira geral. Pensando aqui no mundo hebraico. Faria sentido dizer, o homem foi criado primeiro e a mulher depois. Isso implica que o homem lidera, enfim. No texto, se a gente olhar primeiro só para Gênesis, e a gente tem que entender que Gênesis interpreta Paulo e Paulo interpreta Gênesis. Então a gente usa a Bíblia, a teologia de uma maneira completa e a teologia paulina também de uma maneira completa, não os versículos isoladamente. Exatamente. Olhando só para Gênesis, não faz sentido pensar... Olhando só para Gênesis, não faz sentido a gente pegar esse argumento para dizer que o homem foi criado para liderar, porque, por exemplo, o homem foi criado da terra, mas o homem domina a terra. Então, o homem veio depois, mas ele domina a terra. Exatamente. Ou até entre os hebreus, se a gente pensar, tinha a ideia da primogenitura, mas isso era ali entre os filhos, não entre um homem e uma mulher, entre um casal. E, na verdade, a Bíblia justamente sempre subverte essa ideia da primogenitura. É só a gente ver Esaú e Jacó e diversas outras histórias. Então, isso, olhando só para Gênesis, não faz sentido. Por que será que Paulo usa isso? A gente tem que pegar a carta de 1 Timóteo completa, e se vocês verem, ela fala sobre falsos ensinos. Exato, do início de ao entender fim. o contexto do que estava acontecendo na época também, né? Exatamente. Então, se a gente pegar do início da carta até o final, peguem e leiam a carta inteira. Paulo fala de falsos ensinos. Ele adverte que as pessoas se perdendo em mitologias, em genealogias que levavam a discussões tolas. A gente até trabalhou com esse livro, né, Cris, no nosso grupo. E claro, tem que dizer que eram mulheres que estavam ali na época fazendo também essas pregações falsas, digamos assim, se perdendo um pouco nisso, e ele queria dar uma cutucada ali, né, de certa forma. Exatamente. Então ele fala pra mulher, no caso ele tá dando instruções pra mulher permanecer em silêncio. Em silêncio ele fala também. Pra mulher permanecer em silêncio, mas é uma palavra que também dá pra ser traduzida por intranquilidade. Porque os homens, ele pede que levantem as mãos pra orar sem iras nem contendas, e que as mulheres aprendam em tranquilidade. Então tem um paralelo ali que se faz quando ele dá as instruções no capítulo 2. E quando ele chega na mulher, ele justamente... A carta toda é sobre falsos ensinos, e aí ele fala pra mulher, então, permanecer em tranquilidade, em toda submissão. Não está dizendo em submissão ao homem. Será que não é em submissão a Deus? Porque se espera de todo aprendiz e toda pessoa que conhece a Cristo se submetam ao ensino dele. E logo depois a gente tem, então, essa fala porque Adão foi criado primeiro e depois Eva, e não foi Adão que foi enganado, mas Eva que foi enganada e transgrediu. E aí, a gente tem um argumento aqui chamado ad hoc. Ou seja, Paulo pega como diria, ele usa um argumento só para aquela passagem, para exemplificar,
para que as mulheres não sejam enganadas como Eva foi. Então ele tá lembrando, e ele faz isso em outro, agora eu não lembro qual é o livro, não sei se é Coríntios, que ele também fala para homens e mulheres. Ele fala, tenho medo que vocês sejam enganados como Eva foi. Então Eva aqui é dada de exemplo, que ela foi enganada e transgrediu. Então, Interessante. Exato, então eles têm que... as mulheres lá têm que cuidar para não cair nisso também. E o N.T. Wright, pelo menos, fala que a parte de primeiro veio o homem, depois a mulher. Ele aponta para uma ideia de criação e também de unidade, que o homem e a mulher são interdependentes. E a gente lembra que ali em Éfeso estava tendo problemas com genealogias inúteis, com outros tipos de mitos que não permitiam as mulheres casar. Então, lembrando, não, peraí, a mulher veio do homem, a gente tem, de novo, uma questão de interdependência, que nem a gente vai ter em 1 Coríntios 11, né? Que a mulher foi criada para o homem, mas depois Paulo conclui dizendo, mas em Deus, né? Como é que... Me ajuda aí no versículo. Em Deus, nem homem nem mulher... vou ter que olhar o versículo. Eu fui longe, mas eu não lembrei tudo de cabeça. De Efésios não há judeu nem grego? Não, é 1 Coríntios 11, o negócio da adoração. Mas até essa questão da submissão daí agora que tu traz, né? A questão ali do ser submisso ao marido e tal. É bem interessante esse livro aqui, A Construção da Feminilidade Bíblica. Foi a Alex que me emprestou. Beth Ellison Barr. Gente, esse livro aqui é muito interessante. Ela traz essa questão de como que a feminilidade bíblica que a gente conhece hoje, ela é uma construção histórica e tudo mais, né? E é bem interessante que ela vai trazer esse texto e ela vai falar muito sobre como na sociedade a gente tem que entender agora o Novo Testamento dentro de uma ideia helenista. Né? Certo. Dentro de agora é totalmente daquele diferente, mundo, né? Agora é um mundo totalmente diferente do Antigo Testamento. E dentro ali, por exemplo, da filosofia aristotélica, a mulher, ela é quase que, por exemplo, um corpo defeituoso do homem. Certo? Pesado. É bem pesado. Ela é, por exemplo, assim, o homem aqui é maravilhoso, né? Mas a mulher, ela é... E a gente vai ver isso vai repercutir lá em Freud depois, enfim, mas a gente não veio falar de Freud, né? Mas é interessante isso, porque isso, na nossa cultura, a gente também bebe muito da cultura grega, claro, né? Então, essa ideia de que a mulher, ela é inferior, o seu corpo é inferior, porque ela não é um homem completo. Então, ele vai ter que... E dentro dessa construção, dessa cultura grega, existia esse gênero literário, que é esses textos que a gente está tratando, que são os códigos familiares. Então, os romanos, né, ali, eles tinham esses códigos, e isso era para regulamentar a casa, né? E sempre se falava, então, para as mulheres que elas tinham que se sujeitar ao esposo e tudo mais, mas sempre para as mulheres. A novidade bíblica é que agora tem a ordem aos homens. Exato. E esse é o grande ponto. Paulo vai usar algo conhecido, que é os códigos familiares, essa linguagem, né? Só que agora ele vai falar para os homens também. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Né? E aí, a gente pode ver isso também em 1 Pedro. 1 Pedro 3:7 foi o texto da minha exegese aqui na FLT. Também temos um código familiar, né, da mesma classe de gênero, aonde 1 Pedro 3:1-6 vai falar para as mulheres, e a novidade bíblica está no 1 Pedro 3:7, que vai falar aos maridos. E ele vai dizer assim, tratem a esposa com honra, né? E aí teria uns problemas de tradução também, mas não dá tempo de a gente falar tudo aqui. Mas é muito interessante porque ele dá uma finalidade e ele fala assim, para que as orações de vocês não parem de ser atendidas. Ou seja, tem um reflexo, a forma como o marido, né, como o homem trata as esposas é um reflexo do seu relacionamento com Deus. Ponto. Então, essa é a grande novidade bíblica. Uau! E eu acho que preciso ler mais o Novo Testamento. É muito legal porque, tipo, sabe, isso já existia, isso é cultural, esses códigos é cultural e vem da filosofia grega essa ideia da mulher como inferior.
E a Bíblia traz o mesmo gênero, só que com a novidade do evangelho. Exato. Não faria nenhum sentido que Paulo pensasse a mulher como inferior, hierarquicamente não tem inferior dentro desse contexto, pensando, por exemplo, um texto que eu gosto bastante é a mulher samaritana, tá? Também Por quê? gosto. Porque enquanto ali no poço e tal, e coisa, os temas que estão ali, mas os verbos empregados são os mesmos verbos que Jesus emprega para o chamado dos discípulos. Exatamente. Que ele emprega para a mulher samaritana. Aí me explique, você, exegeta de internet, por quê? Porque, afinal de contas, Jesus aplicaria, o João, então, que é o evangelista, aplica os mesmos verbos para uma mulher, a mulher samaritana, que aplica para o chamado dos 12. Ah, então, mas é porque ela não é um dos 12. Ele é o Messias. O que não tinha revelado pra Não eles. tinha revelado ainda. E ela vai pregar. Exato. E ela vai pregar. E ela ela que sai vai pra pregar, sair contando. exatamente. Ele deu a tarefa pra ela de pregar adiante. E ela, ele era o Messias. E ela traz a vila inteira. A Exato. vida inteira. E aí eu E acho diz que é... todos creram, não só porque ela contou, mas porque eles também viram. Mas primeiro ela teve que testemunhar. Claro, Exato, alguém tem que o testemunho contar. dela, né? Mas aí eu acho muito importante voltar para 1 Timóteo 2, porque aquela... Faltou a parte, né? Não permito que a mulher ensine Sim. nem tenha Sim. autoridade sobre o homem. Que é o Porque- texto mais usado, né? Exato, pra... porque muita gente diz, tá bom, mas a mulher samaritana tá pregando pra não convertidos, né? Ah, Ser então tudo missionária... bem, né? Eu acho muito Ser engraçado. missionária pode, pastora É, deixa eu provocar. não. Por isso a Lu é missionária, não. Eu vou E provocar. a Cris lugar é certo. professora ensinando Tem- homens. Eu nem ordenada fui. Tem lugares onde a mulher, Nada ela a ver. pode fazer tudo, desde que não seja com título de pastora. Se você der o título de missionária e ela fizer as mesmas coisas, pode, mas o título pastora não. Isso é só uma provocação. Mas se a gente voltar ali em 1 Timóteo 2, o que é muito interessante nesse versículo... Então, não permito que a mulher ensine e nem tenha autoridade sobre o homem. É que esse tem autoridade sobre o homem é um verbo autentem. Agora, eu não sei se minha pronúncia do grego está boa. Acredito que sim, está Acho que ok. sim. Mas, o que acontece? Esse é o único momento que esse verbo aparece no Novo Testamento. Pax legômenon. Exatamente. E qual que é a questão? Nos estudos de lexicografia... Sempre quando esse verbo aparece em outros contextos, depois, posteriormente, o verbo é sempre utilizado para uma autoridade ruim. Uma autoridade que machuca, uma autoridade dominadora que causa algum malefício a outra pessoa, tanto até que a Vulgata traduz esse verbo por dominare. Tá? Exatamente. Inclusive, a Bíblia de Jerusalém traduz como não permito que a mulher ensine nem domine o homem, se eu não me engano. Então, aqui não tá falando de uma autoridade religiosa. Inclusive, Crisóstomo, ele tinha opiniões fortes sobre as mulheres. Ele vai dizer que, enfim, o marido, se eu não me engano, é o líder da mulher ou outra palavra, mas que o marido não deve autentem a sua mulher. Então, se autentem fosse uma coisa boa, não, Crisóstomo não usaria esse verbo. Claro, tem ali um processo de tempo, mas sabendo que ele lia as escrituras. Então, se entende que, de alguma maneira, as mulheres ali naquela igreja estavam... usando falsos ensinos para dominar os homens. Ou seja, essa é uma recomendação de Paulo específica para aquele contexto. Para Certo. aquela comunidade. Para Aquele aquela momento comunidade, Isso acho exatamente. que volta porque a gente falou da questão do pecado que ultrapassa gênero, né? Exato. Tanto mulher quanto homem, quando estão no poder, vão abusar dele. Exato. Né? Eu gosto da frase de Montesquieu, filósofo, que diz: toda pessoa que está no poder tende a abusar dele. Porque a nossa essência é pecaminosa. Então, se eu sou homem, eu sou mulher, eu vou abusar do poder. Então, por isso, acho que colocar, né, homem e mulher como face a face, que é o que o texto de Gênesis vai trazer, né? Eles estão face a face. É mais ou menos Sim, isso exatamente. que significa. Estar face a face um do outro. Essa questão de eles serem iguais e de não existir, sabe? Eu sou mais, eu sou menos, mas estamos face a face. Então, não há lugar para domínio de quem pode mais, né? Quem manda mais. Mas realmente tem amor. Isso, né? Um submisso ao outro é o que o texto de Efésios vai trazer. Ambos submissos a Cristo. Né? Mas aí, assim, eu já ouvi algumas explicações
de que essa submissão ali, ela tem a ver com a relação entre o pai e o filho. Bah, daí a gente... Entre o pai e o filho na Trindade. Mas o pessoal vai longe. Ih, chamam sistemáticos. Aí agora a gente tá com um problema aí de trinitário, É. né? Você é o professor de sistemática. E é um problema. É Orígenes que vai. Não é Orígenes que vai contra esse dogma de que existia submissão entre a Entre as Trindade, pessoas entre da o Trindade. pai e filho. É, Não exato. existe essa submissão. Existe uma doutrina do subordinacionismo, então já tem Orígenes, o pessoal na escola alexandrina tem subordinacionismo, né, por causa da cristologia do Logos, né, da ideia de que Jesus Cristo enquanto Logos é subordinado ao Pai, mas o dogma trinitário clássico, Niceia, Constantinopla, então se você quer se chamar de cristão e subscrever os dogmas da Igreja Antiga, vou deixar aqui, se alguém quiser ouvir falar de Trindade, a gente vai ser lançado um podcast. Ganhei até essas aqui, ó. Tá na Bíblia. Procura aí, Tá na Bíblia podcast. Vai ser lançado em breve aí pelos Sobre nossos Trindade. queridos aqui da Igreja Refúgio aqui de São Bento. E o primeiro programa é sobre Trindade. Daí é Bíblia a partir da Escritura, então você pode ouvir lá. E na questão trinitária ali fica muito claro que é uma mútua interpenetração das três pessoas da Trindade, que não há nenhuma relação hierárquica entre eles, que todas inclusive as obras trinitárias são indivisas, né? Você vê lá na doação dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, ação trinitária, na criação, ação trinitária, interpretação de Colossenses, você vê a ação trinitária na redenção na cruz, no batismo de Totalmente. Cristo, ou seja, não existe, até mesmo, mas João 14, 16 tem posições hierárquicas. Não, peraí. Os verbos lá que diz não fala de si mesmo, aplicado a Cristo, aplicado ao Espírito, são verbos que mostram que não há uma autonomia dos três perfeito. trinitários, mas que tem a sua identidade na relação com o o outro. Aí não faz menor sentido de falar de identidade masculina, identidade feminina, como hierárquica, sendo que isso Perfeito. não confere com a narrativa, com as narrativas, com os textos que embasam Isso, o conhecimento isso trinitário, né? historicamente foi considerada heresia. Sim, foi considerado heresia. Né, essa ideia de que existia uma hierarquia na Trindade. E essa má compreensão da própria relação trinitária faz nós termos uma má compreensão dessa relação entre homem e mulher. Né? Eu acredito acho que é um que- problema trinitário, sim. Eu acho que vale a pena, então, falar de 1 Coríntios 11 rapidamente, porque é de onde eu acho que é o versículo de onde mais tiram algumas Essa dessas compreensão. ideias, que é 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Aí o pessoal pensa, ok, então Cristo tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a mulher e Deus tem autoridade sobre Cristo. Mas também, investigando estudos da lexicografia, o pessoal foi pesquisar, né, o que é esse significado de cabeça. Né? No contexto grego, é claro que, lembrando que Paulo vive ali entre o mundo judaico e grego, mas ele se apropria de palavras e elementos do contexto grego. E é interessante que a palavra cabeça tem um sentido de origem. Exato, é Também Rosh tem- Hashanah. Aham. Tem É o as início do ideias- ano novo. Dia do ano novo é Rosh Hashanah. Cabeça do ano. 1º de janeiro, não é 1º de janeiro, obviamente, mas... Vamos Bereshit pegar... bara Elohim. Tem o Bereshit Bereshit ali, tá tem lá. o- Ou seja, não tem nada a ver. Os caras viajam. Inclusive, entre os gregos, agora eu não lembro exatamente qual filósofo que acreditava que o esperma vinha da cabeça. Então, causa da origem. tinha alguma coisa, exato, de origem do que tu passava pro teu filho, o rosto era uma coisa relacionada à descendência. É uma loucura, mas faz todo sentido que a mulher vem do homem, Cristo é gerado pelo É Pai. gerado, se a gente exatamente. pensar- Esse é o exatamente. sentido, E ser ainda, gerado. se a gente pegar no fim, e isso tem mais a ver do que autoridade, porque se a gente ler até o fim da perícope, Deus vai dizer, meu Deus, Paulo vai dizer, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então, entender cabeça como origem faz muito mais sentido. E, de novo, isso se aplica a Efésios, em que o marido é o cabeça da esposa, tem esse sentido de origem. Porque a mulher veio do homem. E aí, Paulo usa essa metáfora para
o homem com cabeça e mulher como corpo, justamente pra mostrar que os dois são um. Então, aí eu amo a E teologia paulina. quando Paulo vai usar Ou seja, corpo... não odeiem Paulo. Gente, ele é maravilhoso. Leiam Paulo Você corretamente, só tem que aprender né? a interpretar corretamente Paulo, entendeu? Não sejam bravas com Paulo. É verdade. Né? Porque também é usado no outro sentido, como uma batalha, às vezes, né? Travada contra Paulo. Tipo assim, as mulheres se levantam, né? Dizendo, Paulo foi um machista, foi não sei o que lá. Espera, né? A gente precisa compreender exatamente como a gente tá fazendo aqui as escrituras para entender realmente a época, a cultura, o que foi falado para dentro de qual realidade, de todas essas coisas, para entender que não é nem para um lado e nem para o outro aqui que nós estamos querendo, e nem né? pensar versículos, Exato, tirar do contexto. tirar aí dá pra isoladamente e colocar, né? É que e você tem uma compreensão, assim, de que quando esse assunto tá na mesa, isso é por causa de feminismo. E aí, exato. o tipo de feminismo que está sendo atacado aqui é o feminismo tipo de Mary Daly. Né? Porque Mary Daly foi uma teóloga feminista bastante importante que é de uma visão, na verdade, de um feminismo pós-cristão. A ideia dela era de que a religião cristã, a fé cristã, precisava ser superada. Né? Inclusive, o livro dela se chama Beyond Godfather. Né? Tem que ir além de ser Deus Pai. A gente tem que subverter a religião cristã, e se esse livro patriarcal, que é o que embasa toda essa visão negativa, nós precisamos abandonar esse livro e abandonar essa fé e abandonar essa igreja. Então, existe um feminismo pós-cristão que a gente com certeza não concorda com a Mary Daly. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, assim, primeiro tem que dar nome aos bois do que você está falando, né? Então a gente tem que cuidar para não ter essa briga, essa coisa assim, como se a gente estivesse falando isso para dizer, Paulo tá errado. Não, a gente tá fazendo uma leitura canônica. Né? E é engraçado que a gente diz, Paulo tá errado, mas a nossa interpretação não tá. Mas Paulo, Paulo que é o machista. Paulo é assustadoramente inovador pra época dele, na verdade. Exatamente. Quanto mais eu leio, mais me surpreendo. Imagina dizer que o homem tem autoridade sobre o corpo da esposa e a esposa sobre o corpo do marido. Imagina dizer isso num contexto greco-romano, em que geralmente o pater familias dormia com as escravas, com quem ele queria. Eles dizem, não, a esposa tem autoridade sobre o corpo da mulher era inferior. E agora então, o corpo da assim, mulher, ele precisa respeitar, cuidar, zelar. Exato, né? Tanto é que em Efésios 5, é muito interessante quando Paulo coloca o marido como Cristo ali no casamento, ele não pega a imagem de Cristo exaltado, de Cristo sentado no trono, ele pega a imagem do servo sofredor, quando ele compara como Cristo que prepara a noiva, né, e tendo a lavado, deixando sem mancha, sem mácula, e alimenta e cuida dela. Alimentação, lavar, era uma coisa de... Paulo remete a isso, imagina, para aquelas pessoas que liam era mais claro, mas a alimentação e o lavar, tirar manchas, era um trabalho de escravos e de mulheres. Então, Paulo compara as pessoas que liam e iam pensar no trabalho de Cristo como um trabalho de escravos e mulheres, que era um trabalho inferior. Então, na verdade, quanto mais eu leio Paulo, mais eu me impressiono. E a gente nem chegou a citar sobre o próprio encontro de Jesus com as mulheres, né? É verdade. Paulo Exato, encanta mais ter, Jesus muito mais, né? Eu acho assim, porque um texto que eu acho maravilhoso é o texto de Marta e Maria. E Maria vai estar assentada aos pés de Jesus e ela não poderia estar ali. Esse era um lugar de um homem para ouvir um rabino, né? Para ouvir lá o mestre, né? A mulher não podia estar ali. O lugar da mulher era Na cozinha, realmente. Tanto que a irmã dela, né, fica indignada. O que ela tá fazendo lá, né? A irmã dela, na verdade, Metida. estava certa, né? A gente Exato. julga a Marta, mas Marta tava fazendo o trabalho Tava dela. fazendo o que era pra ser E feito. Ora, talvez, bola. eu fico pensando, talvez a Marta ficou preocupada com a reputação de Maria ali, né? Sim, pois é, O que a doida tá fazendo ali, né? Verdade. No podia. fim, né? O que a doida tá fazendo? No fim, Jesus vai dizer não. Ela Maria escolheu o melhor, ela né? escolheu a melhor parte Então- e isso não lhe será tirada. Né? Isso não lhe será tirado. Então, Jesus também ele vem e diz aonde é o lugar da mulher. Aos pés de Jesus. Então, eu creio que assim, o lugar do ministério, seja ele feminino ou masculino, é aos pés de Jesus. É isso Né? aí. E por isso eu encontro que existe um problema quando a gente fala sobre o ministério feminino ou o papel do ministério feminino, a missão da mulher.
né? A gente fala muito sobre a missão da mulher e a gente não leva em conta de que nós só podemos fundamentar a missão da mulher na perspectiva da missão da igreja. E na missão, né, que vai ser fundamentada na própria Missio Dei. Então, quando a gente fala de ministério feminino, a gente fala de missão da mulher, primeiro a gente também precisa levar e entender que são aos pés do Senhor Jesus e que é dentro da missão da igreja. A gente não tem um papel fora dele, fora do corpo. É dentro da missão da igreja, né? Isso. Então, isso é importantíssimo. Muito bem. É até interessante, né? A Lu tá agora 2 anos já contratada no Departamento da Mulher da Melk. Mais tempo já atuando nessa área. Antes disso, não estava especificamente no Ministério de Só Mulheres, de mulheres, né? Tá na verdade, a gente trabalhou Na compartilhado, comunidade, né? na igreja, Compartilhado na igreja por 8 anos. Exato. Né? Qual que foi a diferença que você sentiu, assim, de trabalhar mais especificamente com dilemas das mulheres? Acho que dá pra falar de dilemas das mulheres. Acho que esse talvez seja melhor o foco, né? De falar, um trabalho de departamento de mulheres trabalha mais o foco dos dilemas das mulheres, enquanto que na igreja você trabalha um negócio muito mais multifacetado, que tem várias faixas etárias, várias situações, assim. Como é que é a tua experiência e vivência com diferença de um ministério para o outro? Acho que o dilema das mulheres sempre está dentro daquilo que aquele devocional sobre a borboleta e a minhoca, né? Então, mais ou menos assim, né? Ambas estavam ali no jardim e tal, sempre juntas, lagarta ainda, né? E minhoca, e aproveitando todas as coisas, imaginando como seria ser um dia como um pássaro, né? E aí, um dia a lagarta não voltou, a minhoca ficou um pouquinho já chateada ali, não tinha mais a melhor amiga, e de repente ela não veio mais no outro dia de novo, e ela continuou cavando, fazendo buraco, mas muito entristecida com a falta da amiga, até que um dia aparece uma borboleta. E ela vê, caraca, essa borboleta é a minha amiga, né? E fica super feliz que ela voltou e tal. Mas daí a borboleta disse, olha, agora tem uma nova missão. Agora eu tenho a visão dos pássaros de cima do jardim, que era uma coisa que a gente não tinha antes, né? E essa nova missão também que me foi dada é de ajudar na questão da polinização, né? Da multiplicação. De ir e multiplicar também. E aí a minhoca ficou bastante entristecida, assim, né? Poxa, eu continuo cavando, fazendo buraco, né? Terra. Só vendo terra na minha frente, né? E aí a borboleta disse, não, mas calma, eu aprendi mais uma coisa com essa minha nova missão. De que todos nós somos importantes, porque na verdade aquilo que eu vou polinizar ou vou multiplicar só vai acontecer se você afofar a terra, né? Se você fizer esse serviço. Então, nesse sentido também do trabalho do ministério feminino ou ministério dos homens, né? É nesse sentido, né? Aí tem o versículo de João, na verdade, onde Jesus fala, né? Tanto que semeiam e que colhem têm o seu salário. Né? Então se alegrem, ele diz, né? E é em João 4, logo depois da história da Samaritana, na verdade. Ele fala isso, né? Então, os que semeiam e os que colhem têm o seu salário. E é isso, sabe, gente? O que a gente precisa entender. E esses são dilemas, às vezes, das mulheres na igreja, dentro das igrejas. De se achar só minhoca. Mas ambos são importantes. A minhoca é importante, a borboleta é importante. Todos eles diante do reino, né? Daquilo que planta e que colhe e tem o seu salário, que é a vida eterna, diz nesse versículo, né? Então, Jesus traz esse significado de novo para o ministério e para as mulheres, né, em si, dentro da igreja. E eu acho que se eu posso compartilhar um pouco das dificuldades das mulheres, justamente é nessa questão, né? De muitas vezes, né, por ter todas as demandas do ser mulher, não é que o homem também não seja pai, não tenha também essas atividades dentro de uma casa, mas são vários pratos para se segurar. Que muitas vezes não passa, acho que em tudo na cabeça de um homem o que está na cabeça de uma mulher, de todos os detalhes da vida do filho, disso, daquilo, são muitas coisas, e eu acho que as dificuldades às vezes estão nisso, são tantos pratos para segurar, e às vezes tem aquele irmão da comunidade que diz, fica quieta porque você não serve para nada. Então assim, aí isso dá de novo um choque, mas que essas possam ser consoladas por este Deus da qual nós falamos, né? Aquele que planta e o que colhe tem o seu salário.
e que todos nós somos importantes diante desse reino do Senhor, né? E que não existe aí uma disputa de quem é mais ou de quem é menos, né? Ou não deveria existir, ou né? não deveria existir. Existe, né? E ainda tem muitos teólogos que fazem um desserviço aí pra gente nesse sentido e minam aí o WhatsApp e tudo que tem direito, né? Com videozinhos aí, onde as pessoas vão consumindo isso e subjugando a outros. Quer dizer, com um monte de palavras chavões, batidos. Exato, versículos fora de contexto, e vão minando isso tudo dentro das igrejas, dentro das comunidades, e o quanto isso fica pesado, né? Às vezes de ser carregado e de se viver uma fé saudável, sabe? Leve, da qual o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus, né? Ele disse, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, e a gente não quer isso, a gente quer tornar o jugo pesadão mesmo. Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente quer dificultar mais do que Jesus veio trazer aí. Paz pro negócio, né? Mas é isso aí. Mas é interessante, porque assim, tu já pregou em muitos contextos, eu já... Sou marido, então... ela não precisa me contar, eu sei de onde... Conhece a agenda dela. Conheço a agenda. Já pregou para jovens, com 2 milhares de jovens, 2 mil jovens te ouvindo. Internet, comunidade, em todos esses contextos. E eu sei que, às vezes, algumas meninas vêm estudar teologia, ou querem estudar teologia, sonham em estudar teologia e pensam, puxa, mas será que vai ter espaço para mim? Você já se fez essa pergunta? Será que vai ter espaço para mim? Claro. Será que vai ter lugar para mim? Sim. Será que vão me aceitar? Sim. Acho que não existe quem não fez essa pergunta, né? Já passou por preconceito. Mulher, que já passou por esse preconceito, que já foi dito na sua cara, tipo... Você tinha que respeitar um pouquinho mais o teu marido, né? Nesse sentido. E não era um desrespeito, era uma questão de dividir o ministério, né? Mas ser incompreendido nesse sentido. Ou de personalidade, né, Lu? Às vezes a mulher fala mais, é mais espontânea que o marido. E as pessoas... acho que ali o contexto até era assim, tipo... e existe, né? Acho que dentro do relacionamento também, agora falando de marido e mulher que estão juntos no ministério também, né? Existe cada um, como a gente se afina, digamos assim, para trabalhar juntos. Como vai dividindo assim as tarefas. Como o Klaus também, como professores também, vão afinar aí como vão fazer as coisas, né? E aí, eu e o Alex, a gente brincou, nós somos meio pink cérebro, assim, né? Eu dou as ideias e o Alex executa. Lá em casa também, né? assim. No caso, assim. E ele é ótimo nisso, sabe? Isso é correspondência, gente. Exato. E assim, isso não significa que ele não tenha boas ideias, não é isso. As tuas são melhores. As minhas são melhores. E não significa que eu também não faça nada, fica sentado olhando ele fazer as coisas. Sim. Mas no nosso dia a dia a gente trabalha dessa forma. Um vai tendo a ideia e o outro vai colocando a mão na massa, porque tem muitas coisas que ele sabe fazer que eu não faço nenhuma ideia de como se faz. E louvo a Deus porque tem ele do lado fazendo, né? Então, assim, e isso às vezes é mal compreendido, né? Essa questão de relação de tudo isso que a gente já falou até agora, quando né? o casal entende, né, que nós somos correspondentes, Exato. é exatamente de você entender que você vai assumir papéis no casamento, que é um combinado entre o casal, né? Exato. Por exemplo, lá em casa, quem conhece a gente sabe que se você for visitar a gente, pedir pra tomar café, quem vai fazer o café é o Israel. Ah, me passa o zap dele. É ele que vai... É o Israel que vai fazer bolo, é ele que faz. Por quê? Porque ele gosta de fazer isso. Entende? E isso não o torna menos masculino. Exato. E não assim me torna vai. menos feminina porque eu não gosto de fazer bolo, né? Mas a gente se completa, se complementa e somos diante de Deus iguais. E eu tenho os meus defeitos, assim como ele tem, as minhas qualidades. E ele também. E a gente vai aprendendo a conviver. Eu acho que a gente tem muito a perder com essa questão da disputa, porque, na verdade, tanto para dentro da igreja quanto para dentro das nossas casas, né? Muito a perder. Porque você vai deixar de usufruir dos dons e dos talentos das pessoas para pôr uma questão hierárquica ou então de autoridade ali, daquelas que nós estamos falando, né? Mas eu acho que a gente tem muito mais a ganhar em poder cuidar e zelar pelos dons de cada um, sem dizer, não, porque o Alex então é a cabeça do lado
lar, ele tem Ele que tem que fazer fazer. isso e aquilo, e de repente nem é o dom dele. E às vezes põe a casa num direcionamento não saudável, porque ele não sabe como fazer aquilo, e podia dizer à sua esposa, olha, faz aqui, vai dar certo, porque tu sabes fazer tal coisa. E assim se direcionando. E assim falando dentro da igreja também, do ministério, né, entre homens e mulheres. É um ganho muito grande, porque cada um tem uma visão, né, de ensino, de cuidado diferente. E como isso é muito rico. Eu gosto desse jogo de palavras que cada pessoa, cada casal tem suas potencialidades e fragilidades. Se eu sei quais são as minhas fragilidades, né, ou as minhas potencialidades, não quer dizer que o meu marido, ou quer dizer, eu enxergo isso daí no meu marido também. Ele não é só positivo, quer dizer, ele não tem só potencialidades, também fragilidades. E parece que ali as coisas elas começam a se equilibrar à medida, né, que a gente vai caminhando em conjunto. Exato. Eu acho daí, nessa perspectiva de reino, se é um complemento, é uma coisa bonita, uma coisa maravilhosa, de que daí vão os dois, e não tem essa questão de disputa. Não, tem coisas que o Klaus faz melhor, tem coisas que eu faço melhor, e a gente toca a vida, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que é bem legal isso, né? Eu queria só fazer um adendo aqui, porque às vezes a gente extrai do texto bíblico essa ideia de que se complementam, e aí teve uns camaradas que chamaram isso de complementarismo, que não é exatamente esse complemento. Não. Né? Então... Eu falei uma coisa errada? Não, tu falou Não. certo. Ah. Só que justamente... Mas é porque a palavra, né? Teve algumas pessoas que pegaram essa palavra, que se complementam, e criaram uma doutrina chamada complementarismo, Tá, certo, onde, quero. na Que é verdade, hierárquico. existe uma hierarquia Sim, entendi. de como se complementam, Que, né? de novo, não existe complementariedade. Que daí não é digamos, mais entre aspas, complementar, mas, tipo, tem um que é mais, que é menos, né? Por isso que eu acho que vai muito além, sabe? De colocar na caixinha. Na caixinha, É ai. complementarismo e igualitarismo. Eu acho que vai muito além dessas duas caixinhas, mas de a gente realmente entender diante de Deus quem somos, né? Porque é somente por conhecer a Deus que a gente consegue ter também uma pitada do que é o nosso relacionamento, porque a gente ainda vive em pecado, né? Então a gente não consegue contemplar o que de fato seria, mas pela misericórdia de Deus, a gente poder experimentar lares saudáveis, né? Lares que homem e mulher funcionam para honra e glória do Senhor, né? Exato. Para honra e glória de Deus. Então acho que a principal pergunta que a gente precisa fazer é: o nosso relacionamento tem glorificado a Deus? E o ministério feminino ou masculino tem glorificado a Deus? né? Ou eu Exato. tenho buscado glórias pra Exato. mim? Pra mim, né? Lutar Né? minhas causas próprias, né? Exato. Aí não Muito vai bom. pra lugar nenhum. Muito bom. Então isso é fundamental. Com né? certeza. Meninas, quero agradecer muito. Eu acho que assim, o papo é sempre introdutório. Ih, poderia Nossa, ficar poderia horas ficar falando horas sobre isso. Eu quero Faltam deixar mais vocês textos, aqui né? darem uma palavra final, não sei se de incentivo, de ânimo, Ai, de Senhor. para não só mulheres que estão nos assistindo, mas também homens que estão nos assistindo. Quero deixar aqui um tempinho livre para cada um. Bah, eu quero incentivar quem estiver nos assistindo aí, mulheres. Precisamos de mais mulheres na teologia. Verdade. Eu acho que tem crescido, sim. Mas esses dias eu ouvi uma mulher do meu ciclo falando que teologia tem cheiro de paletó. Porque ainda é muito masculina, né? Os espaços da teologia realmente ainda são bem masculinos. E eu quero deixar aí para você que está nos assistindo o convite de você estudar teologia a fundo para exercer o teu... Você pode exercer o seu ministério sem teologia, mas para também poder compreender além e também pensar teologicamente, porque a mulher pode e deve ocupar os espaços da teologia. Então fica o meu convite aí para você conhecer a FLT, que apoia, né, o estudo certeza. de mulheres na Você teologia. vai ter mulheres como a professora Cris aqui no Antigo Isso Testamento, a Marilze na Educação Cristã, né, para citar aqui duas que estão aqui mais à frente, né, com professoras titulares. Se você quiser conhecer mais o curso, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio. Você pode até se inscrever para um bate-papo que a gente vai ter de interessados e interessadas em legal. estudar teologia. Então, se você quiser participar desse bate-papo no final do mês, com pessoas que
que estão pensando em estudar teologia no ano que vem. Que tiverem dúvidas. Que tiverem dúvidas e tudo mais. Então, por favor, vai aí na descrição do episódio e entre em contato com a gente. Bom, eu acho que a minha palavra vai bem em torno daquilo que a gente falou, sabe? Sobre o Ministério Feminino, já que eu estou à frente disso, né? Para as meninas aí que estão nas comunidades, nas igrejas, pregando o evangelho, não fiquem se achando minhocas, né? Mas saibam que... Ou então, se sentem minhocas, saibam que elas são importantes no reino também. Sim. Né? Todas elas. E que o Senhor, se Ele colocou esse chamado no seu coração, deste ministério pastoral na comunidade, né? Ele vai aí estar te guiando adiante. Vão ter dificuldades, vão ter... Né? Mas permaneça neste Deus que te deu este dom e te capacitou e te chamou, né? Então eu acho que esse é aí minha palavra para elas. Legal. Por último, eu preciso dizer que, embora a gente não tenha conseguido explorar muito, tem muito mais coisas, gente. A gente não falou de Débora, que a palavra fala que liderou Israel. E essa coisa, não tinha homem disponível. Gente, isso é bobagem, pelo amor de Deus. Deus, ele gerava alguém no ventre de uma mulher e dizia, esse aí vai fazer isso. Ele não deixou Jonas fugir. Verdade. Ou Gideão tava malhando o trigo que estava escondido. Deus chama quem ele quiser. Ele poderia muito bem ter chamado um homem, mas ele levantou Débora. Quem ele quiser. Isso não existe na teologia bíblica. Ele escolheu Débora para aquela função. E... outros argumentos, os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens. Pessoal, a gente aqui é protestante, é o sacerdócio de todos os crentes, e os sacerdotes do Antigo Testamento tinham outro papel outra função. Por exemplo, deficientes físicos não poderiam ser sacerdotes também, então é uma conversa que não faz mais sentido. E era só uma tribo também, né? Só uma que podia tribo. ser. Vai além, e as outras Exato, 11. uma conversa que vai além. Então não faz sentido, ou dizer os 12 apóstolos eram homens, os 12 apóstolos eram todos judeus. E pra gente isso não faz... Pra gente isso não importa, mas essa era uma das principais divisões daquela época que causou tantos problemas na igreja, era a questão entre gentios e judeus. Então, dizer que os 12 apóstolos eram homens e por isso as mulheres não podem ser pastoras é um salto lógico muito grande. Então, pra deixar uma palavra final, leiam Romanos 16, vocês vão encontrar mulheres no ministério. Sim. Febe, que é chamada de diáconos por Paulo, ela que carrega a carta de Romanos e provavelmente foi ela que explicou a carta, porque a pessoa que levava a carta tinha função. Priscila, que com o marido Áquila, eles eram líderes na igreja, eles também tiveram igreja na sua casa. Ela ensinou Apolo junto com o marido. Ou se você o capítulo inteiro vai citar várias mulheres. São citadas muitas mulheres. Júnia, do lado do marido também, que por muito tempo o pessoal achou que era um homem por causa da palavra no grego. Mas é um nome feminino, não existe aquele nome aplicado para homens, que fala que Andrônico e Júnias são notáveis entre os apóstolos, e fica ambíguo, eles são parte dos apóstolos, não dos 12, né, claro. São parte dos apóstolos, ou eles são admirados pelos apóstolos. Crisóstomo considera Júnia uma mulher apóstola, isso na igreja antiga. E, enfim, fica essa ambiguidade, mas eram líderes também da igreja, então a gente tem muitos, por mais que sejam passagens breves, mulheres que atuaram, que exerceram ministério, que ensinaram, que pregaram. E quando a gente priva metade da igreja evangélica de fazer isso, tem algum problema, e muitos dons são enterrados, porque a gente não consegue exercer eles, e assim a igreja alcança menos pessoas, e assim a gente... Enfim. E a gente perde, né? E a igreja perde. A igreja perde, isso, exatamente, quando a gente impede o dom de metade da igreja evangélica. Na verdade, mais da metade. As mulheres evangélicas são mais da metade dos evangélicos no Brasil. Legal. Cris? E eu me uno àquilo que as minhas queridas colegas falaram, né? E a Paola, acho que falou muito bem. Venham estudar teologia ou façam teologia também, ou independente se você é graduado ou não. Mas eu vejo, de fato, muitas das meninas que saíram daqui, que se formaram, são excelentes pastores, excelentes missionárias, fazem um excelente trabalho em outras áreas, na diaconia, em outros mais, né? Então, eu vejo assim que a teologia é para todos e para todas, que todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ali está no plural, não é só o homem, não é só a mulher, né? Todos somos criados e todos temos uma tarefa.
Então vamos nós estar agora, mulheres, homens também, né? Mas eles já estão desde sempre, mas vamos nós resgatar isso também, né? Aquela linha que começa lá, vamos lá em Gênesis 1, Gênesis 2 e depois as matriarcas e todas elas, vamos para o Novo Testamento, a história da igreja, a Catarina von Bora e tantas as outras, as mulheres também no pietismo, aquela lá que escreveu a carta, Frau Michel, não? Frau Michel? Michel, isso, olha, é IE, né? Michel, né? Quer dizer, continuando em prol do reino de Deus, né? Independente se homem, se mulher, né? Exatamente. Mas então, estamos aí e vamos fazer parte, então, desse grande ministério. Muito legal, muito obrigado, meninas, então, por esse tempo maravilhoso. Obrigado você também que nos acompanhou até aqui nesse podcast. Se você ficou até o final, lembra de curtir o vídeo aqui no YouTube, se inscrever no canal da FLT, também classificar o episódio se você estiver ouvindo através de um aplicativo de podcast, né? E nos vemos em 14 dias para mais um episódio sensacional do Teologia Essencial Podcast. Um abraço e até a próxima. Tchau. Abraço. Tchau.